todos vocês. Eu espero encontrá-los muito bem aí do outro lado para mais uma aula de literatura. Na aula passada nós fizemos uma abordagem geral sobre o romantismo. Nesta aula nós revisaremos sobre o romantismo em Portugal. E o romantismo em Portugal, ele se iniciou num momento histórico de insatisfação e de transformação econômica, política e social, destacando-se aí a Revolução Francesa, as guerras napoleônicas e as revoluções de 1830 e 1848. Temendo a invasão francesa em decorrência do bloqueio continental, em 1808, a corte portuguesa ela havia se transferido para o Brasil, dando início a um trabalho de reestruturação do país, o que começou aí a permitir a independência do Brasil, né, que ocorreu finalmente em 1822. Quais são os marcos iniciais, ou qual é o marco inicial do surgimento aí do romantismo em Portugal? Nós temos a publicação da obra Camões, de Almeida Garrett, foi publicada em 1825, de acordo com alguns críticos. Essa obra foi quem deu início aí ao romantismo em Portugal, né? Mas nós temos também alguns críticos que afirmam que em 1836 foi publicada A Voz do Profeta, de Alexandre Herculano, né? E na sequência, em 1837, foi publicada a primeira revista portuguesa, primeira revista romântica portuguesa, O Panorama. Então nós poderemos dizer que inicialmente a obra Camões, de Almeida Garrett, logo depois A Voz do Profeta, de Alexandre Herculano, e logo depois essa revista Panorama, que foi publicada em 1837. Quais são as características? Nós já até citamos lá na abordagem geral, né? Mas quais são as características da obra romântica portuguesa? Há uma libertação estilística, o subjetivismo, sentimentalismo, idealização, nacionalismo ou patriotismo, culto ao fantástico, culto à natureza, saudosismo, byronismo, egocentrismo, religiosidade e medievalismo. Essas são as características que nós encontraremos nas obras românticas portuguesas. O romantismo em Portugal ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração é uma geração caracterizada aí pelo nacionalismo e aspirações liberais. Vai de 1825 a 1840. Quem são os principais escritores dessa geração? Almeida Garrett, que é o autor do poema Camões, né, de 1825, que é o marco inicial do romantismo português. Trata-se de um manifesto de independência em estrutura de epopeia, que retrata o poeta Luís Vaz de Camões como um herói romântico, perseguido e envergonhado da conjuntura política de seu país. Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho, eles também fazem parte dessa geração. Então nós temos aí esses 3 autores, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e Antônio Feliciano de Castilho, os 3 autores da primeira geração romântica portuguesa. A segunda geração é chamada de ultrarromantismo, vai de 1840 a 1860. Essa geração ela também pode ser chamada de byronismo, né? De cunho exageradamente sentimental. As obras ultrarromânticas elas exaltam a sensibilidade e costumam ter enredos pessimistas e trágicos, né? Então vai ser supervalorizado aí o trágico nessa segunda geração. São caracterizadas pelo exagero, pela idealização amorosa, pelo pessimismo, pela morbidez. Trata-se de uma mudança formal, influenciada por autores estrangeiros, principalmente o inglês Lord Byron, por isso que é chamado de byronismo, e o alemão John Wolfgang von Goethe, certo? Então, as principais influências são esses dois escritores aí, o inglês Lord Byron e o alemão John Wolfgang von Goethe.
O principal escritor dessa geração é Camilo Castelo Branco. Ele é característico por ter sido uma virtuose do discurso. Autor de um vocabulário excessivo e intenso, Castelo Branco ele ganhou fama com o romance Amor de Perdição. Só pelo nome já dá pra gente entender o que tem nesse romance, né? Tem aí pessimismo, tem um amor impossível de ser alcançado, é uma tragédia passional de explosões familiares que se tornou um Romeu e Julieta português. A terceira geração é chamada de renovação romântica, vai de 1860 a 1870. Os românticos dessa última geração podem ser considerados pré-realistas. Eles abandonaram os excessos da geração anterior, da segunda geração, do byronismo, do ultrarromantismo, bem como as personagens idealizadas, em prol de um contato mais próximo com a realidade. Então, enquanto na segunda geração os autores eles fogem da realidade, eles vão para um mundo muito pessimista, muito idealizado, muito fantasioso, agora na terceira geração é como se os autores aterrissassem, né? Eles aterrissam aí e dizem assim, agora vamos escrever algo mais real. Esses outros aí estavam loucos, eles escreveram sobre coisas assim muito fantasiosas, eles escolheram um mundo muito idealizado, vamos aqui para a realidade. Então foi isso que aconteceu. O principal escritor dessa geração é Antero de Quental. Ele foi considerado o segundo maior sonetista de Portugal. Ele é um poeta, pensador, dotado de uma postura inquieta, interrogante. Ele pretendia desenvolver a literatura, o espírito revolucionário da primeira geração do romantismo. Ele era defensor da modernidade, tentava conciliar ciência e metafísica por meio da filosofia, que expressava em forma de poesia. Então, estes são os principais escritores do romantismo em Portugal. Eu espero que vocês tenham entendido. Aquilo que vocês não entenderam, a gente pode ampliar fazendo outros estudos, outras leituras. Até a próxima aula. Tchau!